Todas as vezes que estou falando da aplicação da lei, eu estou falando de política. Isso porque as regras são aplicadas por agências do Estado, e as agências do Estado elas atendem a chefias que são sempre indicadas pelas mais altas categorias políticas de cada estado, no âmbito do Poder Executivo, municipal, o prefeito, no âmbito do Poder Executivo estadual, o governador, no âmbito do Poder Executivo da União Federal, o presidente da República. Toda ação política ou toda política pública, ela deve se orientar às bases legais que a fundamentam, pois esse é o proceder do Estado de Direito. E no nosso caso, do Estado Democrático de Direito, dando aí por certo que nesse caso, hierarquicamente, a lei maior é a Constituição Federal. Ao entendermos que a política criminal de um povo é a execução dos desejos desse povo, formados legislativamente na forma de uma lei de execuções penais, por exemplo, nós precisamos considerar que a implementação dessas políticas dependem e muito do orçamento disponibilizado para sua realização e da praxe dessa realização. Porque de nada adianta nós estabelecermos politicamente um critério de remissão de pena por educação ou trabalho se nós não garantirmos com os recursos destinados à execução penal educação ou trabalho. E o argumento é sempre o mesmo, mas os recursos são escassos, a administração pública trabalha com um cobertor curto, é preciso pensar nos limites do financeiramente possível, para usar uma jurisprudência famosa do ministro Gilmar Mendes. No entanto, com que rigor pode a sociedade cobrar a ressocialização do preso quando não há nenhum rigor na aplicação desses recursos, que não tem servido a qualquer outro propósito senão a expansão dos estabelecimentos prisionais dados como medida única e exclusiva de melhoria das condições de cárcere. Mas se vocês que me ouvem pensam que a expansão da execução penal como organismo público enseja a diminuição da criminalidade, eu devo lhes dizer que ainda não é possível contar nenhum estabelecimento prisional que atentem às próprias regras do Estado com relação à lotação e atendimento de serviços de saúde, lotação e atendimento a serviços de alimentação, criação de postos de trabalhos para presos ou postos de estudo, para que possam efetivamente reduzir a sua permanência na execução penal e, de uma maneira um pouco ilógica, assim, se submeter, como é sabidamente conhecido por todos, se submeter a um ambiente onde possa realmente delinquir menos, ou seja, fora da cadeia. O professor Orlando Zacconi, no seu livro Acionistas do Nada, ele traz um dado muito interessante, né? E aí, para quem quiser a bibliografia completa, o livro se chama Acionistas do Nada, Quem são os traficantes de droga? A sede do sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro é Bangu, e é justamente a delegacia de Bangu aquela que no ano de 2013, quando o livro foi editado, ou no ano anterior à edição do livro, a delegacia que mais registrou flagrantes por tráfico de drogas. Tráfico de drogas realizados por mulheres, muitas vezes primárias, sem antecedentes criminais. Por mulheres, esposas, avós, filhas, que muitas vezes submetiam ao terrível ato de se humilhar e se arriscar, levando dentro de seus corpos drogas para que os seus parentes pudessem efetivamente permanecer a traficância dentro do estabelecimento prisional ou permanecer usando drogas dentro do sistema prisional, porque efetivamente a execução penal é onde hoje se encontram os líderes das principais organizações criminosas do nosso estado, e eu poderia arriscar dizer, embora meu conhecimento não seja vasto ao ponto de ter feito uma pesquisa em cada estado da Federação Brasileira, mas eu me arriscaria a dizer de todos os estabelecimentos prisionais do país. No caso do Rio de Janeiro, isso se torna ainda mais grave quando nós temos que um dos critérios para a separação de presos, né, e a individualização da pena na forma como preconizada pela lei penal, possa efetivamente se dar com critério a qual facção o preso por tráfico integra. E não só o preso por tráfico, o preso por roubo, o preso por furto, enfim. A autodeclaração de qual facção integra realmente tem como pressuposto o equívoco e a falha no sistema de ressocialização, pois hoje a execução penal se presta ao trabalho de fato, funcionar como departamento de recursos humanos do crime organizado. E eu digo isso sem medo de errar, embora me arriscando a certas interpretações de radicalismo, porque esse é um dos critérios para a acomodação dos presos no sistema.
ele parte de um pressuposto de que não é possível ressocializá-los. Então, por que é que nós vamos continuar prendendo? E aqui os discursos podem se alargar. Quando eu estou falando de política criminal, eu quero retomar um tema caro ao professor Nilo Batista, na medida em que ele estabelece que quando nós escolhemos, e aqui retomamos o tema da seletividade, quais delitos nós vamos punir, nós estamos efetivamente empreendendo uma política. Se eu ofereço compliance para empresas, mas ofereço encarceramento em massa para organizações criminosas, efetivamente, qual é a diferença entre uma empresa que pratica reiteradamente a corrupção de agentes públicos e uma facção que pratica reiteradamente a corrupção de agentes públicos? É claro que as armas que cada grupo vai utilizar é diferente. Nós temos armas de fogo, nós temos armas em paraísos fiscais, dispositivos diferentes para tipologias diferentes de delito. Mas realmente é preciso considerar que se nós não temos uma política criminal clara que vá além do encarceramento em massa, nós não podemos ter esperança nenhuma de que, de fato, a execução penal alcançará a finalidade de harmônica reintegração do apenado à sociedade. Na verdade, a sociedade criminógena ela deve ser tratada em suas bases sociais. E quando nós alocamos recursos públicos na execução da pena com a finalidade de prevenir delitos, o mínimo que nós poderíamos esperar é um critério de eficácia diferentes do aumento do número de presos. Na verdade, esse representa o critério de fracasso da organização do Estado quando trata da execução da pena. Se nós estamos falando de um Estado que prende cada vez mais, nós estamos falando que a eficiência do sistema aqui hoje é dada por um parâmetro que não é o parâmetro da lei. E quando uma organização como o Estado passa a agir por parâmetros que não são os parâmetros da lei, o que queremos nós quando estamos tratando dos grupos de pessoas à margem da sociedade dita respeitável, né, do homem e da mulher de bem, do cidadão de bons costumes e bons antecedentes criminais, se na verdade o que os caracteriza é o índice de sua captura. Vamos chamar criminosos todos aqueles que caem na malha fina? Todos aqueles que praticam a calúnia, a difamação, a violência doméstica, o preconceito racial, o preconceito de origem, o preconceito religioso, crimes graves, lesivos à sociedade, tanto ou mais do que a comercialização de entorpecentes. É claro que crimes de natureza violenta e crimes de natureza diferente são percebidos pela sociedade por vieses distintos. Mas nós não podemos fazer essa distinção se nós estamos efetivamente aqui a cuidar de alguma coisa que possa se parecer com um critério imparcial. É preciso entender a política criminal na sua realização, não na sua idealização. Afinal de contas, todos nós que estamos à altura do debate sobre a execução da pena, todos nós que estamos à altura do debate sobre o uso dos recursos públicos para finalidades as mais distintas, dentre elas a realização das políticas de Estado, e a política criminal é uma delas, nós não teríamos condições efetivas de afirmar aqui alguma coisa diferente de que esses recursos estão sendo gastos com propósitos diversos daqueles da lei. Mas qual o propósito é esse? Eu lhes respondo. O propósito é a manipulação política do Estado a partir de uma política criminal que, na verdade, visa um populismo penal e, assim, visa aumentar o número de presos nas cadeias. Nós podemos ver isso agora não apenas nos discursos populares, mas nas próprias produções legislativas. Das inovações que o pacote anticrime trouxe, né, na lei que entrou em vigência no dia 24 de dezembro de 2019, né, o novel pacote anticrime, ele não pode efetivamente ser interpretado somente por aqueles institutos que são os despenalizadores, como, por exemplo, o acordo de não persecução criminal, pois nós não sabemos se no Brasil esse tipo de política criminal poderá alcançar um efeito diverso daquele que alcançou, por exemplo, no país que inspirou os Estados Unidos da América, onde o número da população carcerária aumentou.
É preciso ter critérios científicos. Não dá para falar em achismo quando nós estamos falando de algo tão sério quanto a privação da liberdade de alguém em um Estado democrático de direito. É preciso aferir esses critérios com base em seu nível de sucesso. E o que nós temos hoje é o incremento do encarceramento. Não obstante, o pacote anticrime também trouxe novidades para a execução penal, tais como a modificação do sistema de progressão de regime, gerando inclusive a impossibilidade de livramento condicional para crimes hediondos em algumas situações e aumentando o tempo necessário para que alguém fique exposto à execução penal, as famosas mazelas da execução penal, antes que possa efetivamente fazer jus ao seu direito de progredir de regime. É preciso atentar que hoje a nossa política não é a política da ressocialização. A nossa política é a política do superencarceramento, diametralmente oposta. E eu lhes pergunto, como é que nós chamamos quando os gestores públicos realizam aquilo que é o oposto do que manda a lei? Eu lhes deixo com essa reflexão nesse vídeo e passo a tratar de um instrumento jurídico chamado reabilitação criminal no próximo vídeo. Eu espero que vocês nos acompanhem.